Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Eu tinha 17 anos quando isso aconteceu. Cresci em um trailer amassado, preso no meio de uma ladeira no sudeste de Kentucky. Um daqueles trailers largos e enferrujados, estacionado perto de uma velha estrada de carvão, onde o GPS se confundia e estranhos não entravam a menos que estivessem realmente perdidos. O vizinho mais próximo ficava a 1,6 quilômetros ladeira abaixo. A loja mais próxima ficava a 30 quilômetros. Tínhamos cachorros, uma antena parabólica que mal funcionava e uma parede espessa de árvores que se comprimiam por todos os lados. Meus pais estavam indo para Lexington naquele fim de semana, visitar minha tia para dar uma olhada nela depois de um evento no hospital. Eles ficariam fora por 2 noites. Eu disse a eles que ficaria. Eu tinha que trabalhar na segunda-feira e gostava do silêncio. Esse era o plano. Só eu, uma geladeira com sobras e os cachorros. Guarda florestal e amigo. No sábado, tudo estava normal. Consertei um carburador para o quadriciclo de um amigo, grelhei cachorros quentes e relaxei no sofá. A TV ficava desligando a cada 5 minutos, mas eu não me importava. Tomei 2 cervejas, ambas quentes, com os pés para cima. Os cachorros cochilaram perto do aquecedor. Então, por volta das 10, os dois se sentaram rapidamente. Ranger ficou rígido, orelhas em pé, focinho se contraindo. Bud deu um gemido baixo, não seu barulho habitual de me alimente. Isso era diferente, agudo, incerto. Desliguei a TV. No começo não ouvi nada, mas depois ouvi. Cascalho se movendo. Passos lentos, como se alguém estivesse caminhando devagar pela entrada da garagem. Levantei-me e puxei a cortina apenas o suficiente para espiar. Havia um homem no pé da escada. Ele não se mexia, apenas estava parado ali, olhando para a porta. Jaqueta de caça antiga, camuflagem desbotada, boné abaixado. Seus braços pendiam frouxos ao lado do corpo. Observei por uns bons 30 segundos. Ele não se mexeu. Então bateu. 4 batidas. Fortes, mas não o suficiente para sacudir o trailer. Apenas deliberadas. Não respondi. Não me mexi. Meus cachorros permaneceram congelados. Nenhum latido, nenhum rosnado. Nenhuma segunda batida. 10 minutos se passaram. Voltei lentamente para o quarto, peguei a espingarda debaixo da cama e a carreguei. Destravei a arma. Voltei para a janela. Ele tinha sumido. Abri a porta. Holofote lidado. O quintal estava vazio. Caminhei até a escada. Inclinei-me sobre o corrimão. Nada. Apenas árvores e cascalho. Gritei. Precisa de ajuda? Nenhuma resposta. Não dormi muito. Deixei as luzes acesas a noite toda e mantive a arma ao meu lado. De manhã, saí. Vi o rastro. Marcas profundas de botas no cascalho. Elas subiam direto pela entrada. Paravam no pé da escada, mas não havia como voltar. Não era como se tivessem sido levadas pelo vento. O cascalho estava seco e compactado. Dava para ver cada pegada, cada dedo. E elas simplesmente terminavam. Nenhuma trilha levando para o bosque. Sem marcas de arrasto, sem nada. Disse a mim mesmo que tinha que ser um truque de luz. Talvez eu tenha perdido a trilha de saída. Talvez o cara tenha andado para trás. Que bobagem, você diz a si mesmo. No domingo à noite, eu não comi. Apenas andei de um lado para o outro na sala com a espingarda e uma lanterna de bolso.
Coloquei os 2 cachorros perto da porta, fiquei no sofá, me empurrei contra ele. Às 10h15 chegou e passou. Então, perto das 11, Bud começou a choramingar de novo. Suas orelhas estavam baixas, o rabo duro. Ranger estava de pé, o corpo tenso. Silenciei a TV novamente. Então, ouvi uma voz fraca, como se estivesse em um alto-falante quebrado. Deixe-me entrar. Tom monótono, sem raiva, sem desespero, apenas palavras claras demais para me confortar. Aproximei-me da cortina e a puxei 1 centímetro para o lado. Não havia nada nos degraus, mas percebi um movimento perto do tanque de propano. Alguém se agachou no chão, quase invisível através das árvores. Deixe-me entrar, disse a voz novamente, mas sua boca não se moveu. Eu recuei. Levantei-me, com o coração disparado. Alcancei o interruptor e liguei as luzes de movimento. Naquele instante, a figura disparou, não em direção à estrada ou à floresta. Rápida, de 4 patas, como um urso. Mas não. Movia-se de forma errada. Braços e pernas dobrados de forma errada. Cabeça baixa, quadris altos. Não parecia humana, não parecia animal, apenas alguma coisa. Bati a porta com força e empurrei o sofá com mais força contra ela. Os cães perderam o controle, latindo, rosnando, andando em círculos. Sentei-me com as costas contra a geladeira, a espingarda no colo, os olhos fixos na janela. Em algum momento, o latido parou. Olhei para o lado. Ranger estava olhando para o teto. Foi quando ouvi batidas no telhado. Não pesadas, não como alguém pisando forte. Apenas um movimento constante, como unhas arrastando em metal. Caminhei em direção ao quarto, lentamente, cada passo rangendo. A janela do meu quarto estava entreaberta. Aquela janela não se movia há anos. Estava presa por causa da ferrugem. Eu a mantive fechada o ano todo. Eu caminhei até lá, espingarda em punho, fechei-a com força e tranquei-a. Assim que a trava fez um clique, ouvi de novo o sussurro. Desta vez, vinha da ventilação do teto. Deixe-me entrar. Mais alto, mais perto, ainda o mesmo tom uniforme. Joguei-me ao chão, pressionando as costas contra a parede, arma em punho. Cães latiram novamente, arranhando as paredes. O trailer parecia estar encolhendo, como se os cantos estivessem sendo empurrados para dentro. O sussurro continuou vindo, constante como um relógio. As mesmas palavras, repetidamente. Não dormi, apenas fiquei sentado lá até o amanhecer sangrar pelas persianas. Quando o sol nasceu, procurei cada centímetro do trailer. Encontrei arranhões recentes no vidro da janela. 3 longos sulcos, cada um mais fundo que minha unha. A estrutura externa tinha manchas de lama subindo por ela, marcas de mãos maiores que as minhas, longas demais. Arrumei uma mochila, coloquei a coleira nos cachorros e dirigi direto para a casa do meu primo em Harlem. Não contei nada aos meus pais, exceto que havia mudado de ideia sobre ficar sozinho. Acharam que eu estava paranoico. Disseram que provavelmente era um coiote ou algum caçador bêbado que se perdeu. Mas eu sei o que eu vi e nunca mais abri aquela janela. Meu nome é Darren e passei a maior parte da minha vida em uma região montanhosa onde as pessoas mal aparecem nos mapas. Não é o tipo de lugar onde as coisas acontecem rapidamente. As pessoas ficam sozinhas e, se algo estranho acontece, você lida com isso em silêncio. Ou então não lida com nada. Comecei a caçar quando era jovem, por volta dos 12 anos. Aprendi o básico com meu tio Leon depois que meu pai faleceu. Leon não era muito bom com palavras, mas conhecia a floresta como se fosse sua própria pele. Ensinou-me coisas que ficaram na memória, como diferenciar pegadas de guaxinim de pegadas de Paulson,
como ouvir quando a floresta fica silenciosa. E o seu favorito era que você saberia quando algo estivesse errado. Não fale, apenas ouça. No outono passado, recebi uma ligação de Roy Kembler. Ele morava perto de Hollow Creek, tipo eremita. Bebia muito e falava como se cada palavra lhe custasse caro. Ele não era um amigo, apenas alguém que eu conhecia do mesmo jeito que todo mundo conhece todo mundo em lugar tão pequeno. Ele disse que alguma coisa estava roubando suas galinhas. Pensei que talvez fossem coiotes. Pediu para eu dar uma olhada, talvez armar algumas armadilhas. Ofereceu $200 e um pouco do seu brilho de pêssego. Bem, Hollow Creek. Sempre tive um pressentimento estranho sobre aquela área. Não era exatamente medo. Era mais como se meus instintos se contraíssem toda vez que eu chegava perto. Ainda assim, dinheiro é dinheiro, e imaginei que entraria e sairia. Saí antes do nascer do sol com meu equipamento, armadilhas, iscas, meu rifle, sinalizadores, o mesmo equipamento que sempre uso. Caminhei por uma trilha que realmente não é de ninguém. Moradores contam histórias sobre esse trecho. Coisas sem sentido. Luzes estranhas, sussurros nas árvores, passos de ninguém, esse tipo de coisa. Eu não acreditei nisso. Imaginei que fosse só tédio e bebida alcoólica ruim. A casa do Roy era uma bagunça. A varanda parecia que estava tentando desabar sobre si mesma. Janelas cobertas de sujeira. Não saía fumaça da chaminé. Bati e dei uma volta pelo lugar. Chamei, nenhuma resposta. Na parte de trás, o cúpel estava totalmente aberto. Nenhuma galinha, nenhuma pena, nenhum sangue. Apenas um corte limpo na cerca de arame. Foi cirúrgico, sem rasgos, sem sinais de luta. Foi quando avistei a trilha. Ela saía direto do cupê e ia em direção às árvores. Não era uma trilha de caça, era muito larga. O chão estava pressionado profundamente, como se algo pesado estivesse andando sobre ele repetidamente. Eu vi o príncipe. Meio longo e estreito, com formato humano, mas errado, como se alguém tivesse puxado os pés de uma pessoa como Taff. Pensei em ir embora. Eu realmente pensei, mas eu segui. A trilha seguia em direção a uma mata fechada, com árvores tão próximas umas das outras que mal era possível se mover entre elas. Depois de cerca de 1,6 quilômetros, passei pelo antigo alambique do Roy, ou o que restou dele. Metal carbonizado e barris enegrecidos de alguma explosão ocorrida há anos atrás. Depois disso ficava Devil's Notch. Todos nós fomos instruídos a ficar longe disso enquanto crescíamos. É uma vala profunda e estreita que atravessa as colinas. O som morre ali. Você grita e nada responde. Nenhum pássaro voa sobre ele, nenhum animal vive nele. Continuei. Cerca de 20 metros depois, vi uma das minhas armadilhas antigas. Estava esmagada, torcida de um jeito que o aço não torce, nem pelas mãos, nem pelas garras, como se alguém tivesse apertado até que cedesse. Então ouvi a respiração. Era lenta e grossa, como alguém se esforçando para limpar a garganta, mas nunca conseguindo. Ecoou pelo entalhe, mas não parecia muito distante. Meu corpo todo travou. Virei bem devagar. Ele estava entre duas árvores, alto, magro, com braços longos demais, passando dos joelhos. Pele da cor de cinzas de madeira, esticada sobre os ossos como arame. Sem roupas, apenas pedaços de pelo velho pendurados como retalhos. Seu rosto tinha buracos profundos e vazios onde deveriam estar os olhos. Sua mandíbula estava aberta, vazando uma lama preta com cheiro de casca podre. Ele levantou um braço, apontando não para mim, mas para além de mim. Olhei para trás, nada ali.
Quando me virei, ele havia desaparecido. Nenhum som, nenhum movimento, apenas eu parado naquele espaço apertado como se tivesse imaginado tudo. Mas eu não fiz isso. Saí daquela trincheira um passo de cada vez, sem nunca virar as costas. Cheguei na casa do Roy ao anoitecer. Barriquei a porta com tudo o que pude encontrar. Fiquei sentado ali a noite toda, com o rifle no colo, esperando, ouvindo. Roy nunca apareceu. Ao amanhecer, deixei tudo. Saí apenas com meu rifle. Não coletei as armadilhas. Não empacotei meu equipamento. Eu nem fechei a porta atrás de mim. Algumas semanas depois, meu amigo Mason, que trabalha em busca e resgate, me contou que um adolescente havia desaparecido perto de Hollow Creek, lá fora observando pássaros com seu primo. Eles encontraram o primo lá em Devil's Knot, balançando para frente e para trás, resmungando sobre uma boca que não fala. Eles nunca encontraram o outro garoto, mas encontraram uma tira de couro de veado pregada a 6 metros de altura em uma árvore, toda descascada, sem marcas de mordidas, apenas descascada. Eu ainda trabalho na floresta, ainda faço armadilhas, mas não chego perto de Hollow Creek. Mendiga isso em voz alta. O que quer que eu tenha visto lá fora, não estava apenas passando. Ele mora lá. E algumas noites, quando verifico minhas linhas e encontro uma enrolada como um fio molhado em lugares onde nunca estive, eu me lembro e continuo andando. Se você está gostando dessas histórias até agora, tenho um pedido rápido. Se você já passou por algo parecido, eu realmente adoraria saber. Deixe nos comentários. E se você tiver uma ideia de história que gostaria que eu abordasse em seguida, sinta-se à vontade para compartilhá-la também. Se você ainda não fez isso, curtir e se inscrever significaria muito. E você também pode compartilhar isso com seus amigos. Amo todos vocês. Eu tinha 19 anos quando assumi a linha de armadilhas do meu tio. Não porque eu ganhasse ou soubesse o que estava fazendo. Honestamente, eu simplesmente não queria que o trabalho dele desaparecesse junto com ele. Ryan não tinha filhos, nem irmãos, exceto minha mãe, e ela certamente não iria rastejar pela floresta armando armadilhas. Então, caiu em mim. Roy era um daqueles caras de quem você só ouve falar depois que eles se vão. Quieto, vivia sozinho, não se metia com as pessoas. O povo da cidade o respeitava, mais por hábito do que por afeição. Ele mantinha sua cabana perto de Fletcher's Hollow, onde a floresta começa a se fechar. Se você já foi tão longe, sabe o que quero dizer. Árvores próximas o suficiente para bloquear o sol, quase nenhuma marcação de trilha e sinal suficiente para tornar seu telefone inútil. Quando ele morreu, o encontraram no chão da cozinha. Panela no fogão, ovos meio mexidos. Insuficiência cardíaca, eles disseram rápido. Acabei ficando com seu equipamento. Armadilhas, ferramentas, rifle e um mapa. Era velho e macio como pano, depois de anos sendo dobrado e carregado. Nenhum marco real, apenas suas próprias marcas, xizes, linhas pontilhadas, notas rabiscadas em taquigrafia. Eu tive que chutar basicamente uma linha vermelha desenhada perto do fundo com a palavra "não cruze" escrita logo acima. Parecia um convite. 2 semanas depois do funeral, eu disse a mim mesmo que iria correr atrás da armadilha. No máximo 3 dias, só para ver o que ele via, talvez entender o que ele passou todos esses anos fazendo. Eu não contei para minha mãe. Ela teria ficado preocupada. Acabei de carregar uma mochila com o básico, água, carne seca, um kit de primeiros socorros, lanterna, arame de laço, um machado. Também levei a velha arma de ação .22 do Ray. Não que eu planejasse usá-la, mas por conforto. E eu levei o Jet.
Ele era um vira-lata preto que eu criei desde que ele era um filhote. Parte pastor, parte outra coisa. Inteligente demais por seu próprio bem. Ele era o favorito do Ray sempre que o visitávamos. Imaginei que, se algo estranho acontecesse, Jet iria descobrir antes de mim. Começamos antes do nascer do sol. Nenhuma grande despedida dramática. Só eu e o cachorro subindo a antiga trilha de caça atrás da cabana. A floresta estava silenciosa e normal. Não exatamente tranquila, mas familiar. Daquele jeito que a mata fechada se torna depois que você caminha por um tempo. Tudo que você ouve é a respiração das suas botas e o movimento dos galhos. Aquele primeiro dia foi bom. Encontrei 4 armadilhas. 2 vazias, uma com mola e uma com um coelho já duro. Registrei os pontos delas. Reiniciei-as e fiz o que pensei que Ray teria feito. Jet trotava com o rabo erguido. Ele cheirou tudo, mas nada parecia estranho. Acampamos pouco antes do anoitecer, perto de uma antiga queda de árvores. Jet se aninhou ao meu lado enquanto eu observava o fogo queimar. Parecia sólido, como se eu estivesse fazendo algo certo. Então eu acordei antes do amanhecer. Jet estava parado, rígido, olhando para a escuridão como se estivesse esperando por algo. E havia pegadas, nuas, humanas, limpas, bem no fundo das folhas, bem perto do meu saco de dormir, sem tropeçar ou serem desajeitadas. Elas caminharam em linha reta diretamente pelo meio do nosso acampamento. Fiquei olhando para elas por 1 minuto inteiro, tentando pensar em algo que fizesse sentido. Algum caminhante noturno, um caçador ilegal. Mas quem diabos anda descalço por aqui em outubro? Fiz as malas rapidamente. Nem comi. Só comecei a andar. A trilha ficava mais apertada à medida que avançávamos. As árvores se inclinavam mais. O musgo cobria tudo. Pedras, troncos, raízes. Até o ar parecia mais denso, como se estivéssemos entrando em um espaço que não nos queria ali. A próxima armadilha que encontramos havia sido destruída, não tropeçada, destruída. O fio da armadilha estava quebrado, madeira lascada. Parecia que algo grande havia rasgado com um propósito. Nem um urso, nem um coiote, algo deliberado. Ao lado da armadilha quebrada havia um Kyren, com pedras empilhadas perfeitamente, 5 no topo, e um crânio, provavelmente de guaxinim. Fios enfiados nas órbitas oculares e nas alças, como se alguém tivesse se sentado e feito arte com eles. Jet rosnou. Não latiu. Rosnou. Seu corpo todo abaixado no chão, orelhas achatadas. Eu não disse nada. Simplesmente me virei e segui em frente. Naquela noite não consegui parar de olhar para trás. Fizemos uma fogueira maior. Mantive o rifle mais perto. Jet nunca se deitou. Ele continuou circulando, com os olhos fixos na escuridão. Certa vez, soltou um som entre um rosnado e um gemido. Isso me irritou. Ele estava me avisando, dizendo que não estávamos sozinhos. Por volta das 3 da manhã, senti algo tocar minha bochecha. Não vento. Dedos. Atirei em pé com a lanterna levantada. Não havia nada, apenas bosques e aquele silêncio terrível em que você sabe que a floresta deveria fazer barulho, mas não faz. Então, percebi que Jet tinha ido embora. Nenhuma guia solta, nenhum latido, nenhum galho quebrado. Ele simplesmente não estava lá. Chamei por ele até minha garganta doer. Gritei seu nome, andei em círculos ao redor do acampamento. Nada, nem mesmo pegadas. Eu queria ir embora, mas não podia simplesmente abandoná-lo. Então continuei, seguindo a última direção que ele tinha tomado, esperando encontrá-lo perto de um riacho ou mastigando um osso de veado em algum arbusto. Foi quando cruzei a linha vermelha. Ray amarrou um pano vermelho em um cedro onde a crista descia. Esse era o limite. O mapa dizia, não atravesse. Ele me disse uma vez, anos atrás, depois do Ironwood, as coisas não obedecem às regras.
Mesmo assim, eu pisei. Não sei como explicar o que mudou. Não estava mais alto, nem mais escuro. Estava tudo errado. Como se as árvores não estivessem crescendo direito. Como se estivessem dobradas na direção errada, muito paradas, ou muitas no mesmo lugar. O silêncio tinha peso. Comecei a ver formas com o canto do olho, galhos que não se moviam como galhos. Então encontrei Jet pendurado em um galho de pinheiro. Seu corpo foi limpo, seu pelo foi escovado, seus olhos estavam abertos e ele tinha musgo enfiado na boca. Não foi só a morte, era uma mensagem. Eu desmaiei. Meus joelhos cederam. Lembro-me desse som que saía de mim, mas não sei dizer o que era. Meu rosto estava molhado, mas não me lembro de ter chorado. Minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia abrir minha mochila. Então, ouvi a voz de Ray. Você sabia melhor. Não foi ele. Na verdade, muito fino, muito afiado. Como se alguém o tivesse gravado através de uma secretária eletrônica antiga. E as árvores começaram a se mover. Não balance, mude. Como se estivessem me esticando e me quebrando. Eu corri, não importava onde. Eu acabei de me mover. Galhos me atingiram, espinhos rasgaram minhas palsas. Minhas botas ficaram presas na lama. Eu não parei. Aquele zumbido me seguiu, subindo pela minha espinha, zumbindo logo atrás das minhas orelhas. Toda vez que eu olhava para trás, não havia nada, mas eu sabia que estava lá. Por fim, eu desabei e simplesmente caí no chão, em meio aos arbustos. Minhas pernas pararam de funcionar. Lembro-me do mundo inclinando-se como se eu estivesse caindo na água. Quando acordei, eu estava na beira da antiga estrada de exploração madeireira. Mãos sangrando, botas faltando, rosto arranhado. Devo ter rastejado quilômetros. Eu não tinha ideia de como cheguei lá. Alguns caminhantes me encontraram naquela tarde. Eu estava falando bobagens. Aparentemente, continuei repetindo a mesma coisa. Não ultrapasse os limites. Eles me levaram para a clínica em Ashford. Não falei por 3 dias. Quando fiz, ninguém acreditou em mim. Disseram que eu estava traumatizado, tendo alucinações, exausto. Não importa. Vendi a cabana do Ray, queimei o mapa e nunca mais pisei perto de Fletcher's Hollow. Eu dei as armadilhas, as ferramentas e o rifle. As pessoas ainda me perguntam por quê. Só digo que perdi o gosto por ela. Meu nome é Tyler. Agora tenho 34 anos e só contei essa história algumas vezes. Nunca da mesma maneira, nunca para as mesmas pessoas. É uma daquelas coisas que não parecem reais, a menos que eu diga em voz alta, como se dizer isso tornasse algo verdadeiro. Mas toda vez que faço isso, sinto o mesmo peso no peito, o mesmo medo silencioso ali. Isso aconteceu no final de 2015. Eu estava passando por um momento difícil, perdi meu emprego como gerente de expedição em um depósito de pneus e gastei minhas economias mais rápido do que admito. Morava em um apartamento de 1 quarto horrível, perto de Clarkston, bebendo muito, dormindo pouco e basicamente vendo minha vida desmoronar em câmera lenta. Então recebi a ligação. Meu avô faleceu. Não éramos próximos, ele era um homem duro, não cruel, apenas distante. Falava mais com olhares do que com palavras. Mas de alguma forma fui eu quem ele deixou a cabana. Um lugar decadente escondido nas profundezas dos Apalaches em um lugar chamado Marrow Falls. Nenhum ponto na maioria dos mapas. Não pensei 2 vezes. Arrumei minhas coisas, o pouco que não tinha vendido e fui direto para lá. Imaginei que no mínimo poderia clarear a mente, ficar sóbrio e tentar recomeçar.
A cabana era pior do que eu me lembrava. Varanda torta, fogão a lenha que fazia barulho quando respirava. Gerador velho que reclamava mais do que funcionava. Ela ficava em uma cavidade estreita, cheia de árvores que se inclinavam como se estivessem escutando. Não havia sinal de celular nem internet. E o único vizinho, pelo que pude perceber, morava a quilômetros de distância e não tinha um hábito de visitá-lo. Mas na primeira semana foi meio tranquila. O silêncio parecia merecido. Cortei lenha, fervi água do riacho e remendei o telhado. Havia um ritmo nisso. Simples, honesto. Comecei até a dormir a noite toda novamente. Isso mudou no dia em que encontrei o cachorro. Eu estava lá fora empilhando lenha quando ouvi um gemido suave e quebrado vindo das árvores. Fino, quase sem fôlego. Pensei que talvez uma raposa ou um coiote tivesse ficado preso em uma cerca. Então peguei uma lanterna e segui o som. Levei talvez 10 minutos para encontrá-lo. Ele estava encolhido em um pedaço de folhas mortas, com a perna presa em uma armadilha enferrujada que parecia ter décadas. Um bigo, talvez parte de cão de caça. Nada além de pele e osso, com manchas de pelo faltando e olhos que pareciam velhos demais para seu corpo. A armadilha havia mutilado bastante sua pata traseira, deixando carne e osso expostos. Mas ele nem se mexeu quando me ajoelhei ao lado dele. Apenas olhou para mim. Não sei por que fiz isso. Eu não estava exatamente em uma boa situação mental ou financeira e definitivamente não estava preparado para cuidar de um animal meio morto, mas algo em mim simplesmente não o deixava ali. Tirei minha flanela, enrolei-o nela e o carreguei de volta para a cabana. Limpei o ferimento com água oxigenada. Enrolei-o o melhor que pude com um gaze de um kit de primeiros socorros pela metade e dei a ele alguns antibióticos que me foram prescritos alguns anos antes. Ele não lutou comigo, não fez nenhum som, apenas ficou ali me observando. Dei-lhe o nome de Bones. Escolha óbvia. Ele conseguiu passar a noite. De manhã, estava mancando por aí como se vivesse ali há uma eternidade, com o rabo balançando com uma espécie de curiosidade cautelosa. Dormia aos pés da minha cama, me seguia para fora e até latiu uma vez quando algo farfalhava no mato. E foi aí que a madeira começou a mudar. Tudo começou com os animais. No começo, era apenas um esquilo morto na varanda, com o pescoço todo torcido. Depois um corvo com as asas arrancadas. Então, um cervo alto foi pregado em uma árvore na frente. Sempre de manhã, sempre fresco. Eu disse a mim mesmo que eram necrófagos, algum tipo de predador marcando o território. Mas então eu vi as árvores. Há uma crista no extremo norte da propriedade, onde meu avô costumava passar sua antiga linha de armadilhas. Eu não fui até lá, principalmente porque Bones se recusou. Ele parava de repente toda vez que nos aproximávamos, choramingando e olhando para a árvore com as orelhas para trás. Naquele dia, segui seu olhar e notei as marcas. Longos arranhões verticais, 4 sulcos profundos nos troncos, como garras, não de um urso. Eram muito estreitas e não eram velhas. A seiva ainda estava sangrando. Fiquei longe depois disso, e Bones fez questão de que eu fizesse o mesmo. Então, cerca de uma semana depois, vi o homem. Já era tarde, talvez perto da meia-noite, e eu tinha saído para fumar. Bones veio comigo, como sempre fazia. Ele sentou-se ao meu lado, rígido como uma tábua, olhando através da clareira em direção ao cume. Foi quando o notei parado ali, talvez a uns 9 metros de distância, bem na beira das árvores. Casaco claro, chapéu de aba larga. Muito quieto. Pisquei e ele se foi. Não dormi muito naquela noite. Ele voltou na noite seguinte e na outra, sempre parado em um lugar diferente, sempre um pouco mais perto. Nunca se moveu, nunca disse nada, apenas ficou olhando. Comecei a deixar a espingarda perto da porta. Não que eu confiasse nisso.
Ela emperrou na única vez que tentei atirar, mas foi melhor tê-la ao alcance das mãos. Então vieram as batidas, apenas uma batida, mesma hora todas as noites, sempre gentil, como se não tivesse pressa, como se soubesse que eu estava ali dentro, prendendo a respiração. Bones ficava furioso, latindo, rosnando, andando de um lado para o outro como se quisesse derrubar as paredes. Foi aí que os sussurros começaram. Eles passavam pelos troncos, suaves e deslizantes, como se alguém estivesse falando logo atrás da madeira. Não era uma língua que eu reconhecesse, nem mesmo inglês na maioria das noites, apenas essas longas sílabas sibilantes que deslizavam para os meus ouvidos e ficavam lá. Mas às vezes eu conseguia captar palavras claras. Devolva-o, não é seu, ele foi marcado. Foi então que eu encontrei a nova armadilha limpa na escada da minha varanda, como se fosse um presente. Dentro dela, um corvo morto, sem asas e com os olhos abertos. Depois disso, Bones não me deixou sair de sua vista. Ele me seguiu de cômodo em cômodo, dormiu encostado na porta, rosnou para sombras que não se moviam. A noite em que tudo desmoronou. Eu estava na cama. Bones já estava dormindo ao meu lado quando ouvi isso. Passos lentos e pesados no telhado. Nem um esquilo, nem guaxinins. Algo grande. Cada passo rangia nas vigas. Então parou, bem acima da porta. Peguei a espingarda. Mesmo sabendo que não ia dar certo, segurei mesmo assim. Então a maçaneta da porta girou. Ossos explodiram, rosnando, latindo, corpo tenso como uma mola carregada. Ele se jogou na porta com tanta força que pensei que a derrubaria das dobradiças. E então a batida veio, mas não na porta, na janela. Eu me virei. Ele estava lá. O homem se aproximou do vidro, sorrindo. A boca dele era muito larga, seus dentes eram longos. Seus olhos eram completamente negros, com bordas brancas como os de um cervo pego pelos faróis depois de já estar morto. Ele era meu. Ele sussurrou: "Devolva-o." Eu não conseguia me mover, não conseguia falar. Bones se colocou entre nós com os pelos eriçados, rosnando tão profundamente que parecia que as paredes estavam tremendo. E assim, de repente, o homem desapareceu. Saí na manhã seguinte, ou pelo menos tentei. Enchi o caminhão, coloquei ossos no assento ao meu lado, mas a bateria estava descarregada. Eu tinha verificado na noite anterior, estava tudo bem. Voltei para dentro tentando bolar um plano e então ouvi um estalo. Uma árvore caiu bem na única estrada de saída. Demorei mais uma semana para sair. Racionei a comida e caminhei 8 quilômetros até encontrar um guarda florestal verificando a linha. Ele me deu uma carona até a estação. Eu não voltei. Não queria minhas coisas. Mudei-me 2 vezes desde então. Consegui um emprego, encontrei um apartamento com fechaduras de verdade, durmo perto da porta, vigio as janelas, mas o homem não voltou. E se eu tiver sorte, ele nunca fará isso. Meu nome é Eric. Eu tinha 27 anos quando consegui um emprego na Divisão Estadual de Vida Selvagem. Pensei que seria um trabalho tranquilo, com alguma papelada, algumas caminhadas, nada muito intenso. Eles me designaram para monitorar populações de predadores em um trecho remoto dos Apalaches, perto de um lugar chamado Red Hollow. O problema é que Red Hollow não está na maioria dos mapas. O GPS corta a quilômetros antes de você chegar lá.
Não é apenas remoto. Parece um lugar deliberadamente esquecido. Cheguei em meados de outubro. O posto da guarda florestal parecia não receber manutenção há décadas. Lá dentro, o ar estava carregado com o cheiro de madeira úmida e fumaça velha. Uma mulher chamada Maggie me entregou um mapa topográfico desgastado e apontou as trilhas que eu precisaria pesquisar. Quando eu estava prestes a sair, ela acrescentou: "Você vai querer falar com Cully." "Quem é Cully?" perguntei. "O velho caçador mora perto de Buckhorn Ridge. Conhece esta floresta melhor do que ninguém. Sabe o que ainda existe lá." Suas palavras duraram mais do que deveriam. A caminhada até a cabana de Cully levou cerca de 2 horas. Nenhuma trilha de verdade. Apenas caminhos cobertos de vegetação que pareciam mais de animais do que de humanos. Sua cabana ficava aninhada atrás de uma densa cortina de abetos e pinheiros. Quando me aproximei, vi-o na varanda, com um cachimbo em uma mão e um machado de cabo-longo na outra. "Você é o cara novo?" ele perguntou, com a voz áspera, mas não indelicada. Eu assenti. Ele fez sinal para que eu me sentasse num toco e conversamos, principalmente sobre o terreno, as armadilhas e o que eu deveria encontrar. Ele não disse muito sobre si mesmo, apenas que caçava nessas florestas desde que era menino e sabia onde não pisar. Partimos cedo na manhã seguinte, bem antes do amanhecer. Ele carregava um saco de lona e um velho rifle de ferrolho com o cabo prateado. Eu tinha minha prancheta, meu GPS e a confiança de alguém que achava que a ciência poderia explicar tudo. O ar estava frio, mas o silêncio era pior. Tão denso que parecia intencional, como se a floresta estivesse esperando. Caminhamos o dia todo, verificando as armadilhas que se estendiam como veias escondidas no mato. Cully me mostrou como identificar armadilhas e como seguir pegadas sutis no solo. Ele trabalhava em silêncio a maior parte do tempo, mas por volta do meio-dia, virou-se para mim e disse: "Fique por perto quando chegarmos perto das pedras. Não quero que você pise nelas, pois elas podem sentir seu cheiro." "Quem?" perguntei rindo. Ele continuou andando. No final da tarde, chegamos a um riacho que cortava uma ravina, cujas margens estavam cobertas de restos enferrujados de velhas armadilhas. Um deles ainda segurava uma raposa, magra e tremendo. Sua perna estava mutilada e seus olhos revinados. Cully não hesitou, apenas bateu o martelo com força. Ele ficou olhando para aquilo por um tempo longo demais. "Eles sempre sofrem mais à noite", murmurou. Acampamos perto de uma clareira cercada por abetos imponentes. Ele acendeu uma fogueira com uma precisão quase ritualística, sem nunca olhar para cima. Quando o crepúsculo chegou, perguntei sobre sua família. Ele não respondeu. Mudei de assunto. "Já viu alguma coisa estranha por aqui?" Perguntei, tentando parecer casual. "Bastante", disse ele. Estranho não significa errado, mas aqui também há erros. Naquela noite, não consegui dormir. Havia algo na floresta que parecia oco, como se tivesse sido escavado e preenchido com observação. Por volta das 2 da manhã, ouvi movimento. Nem folhas, nem animais, nem pegadas. Ritmo constante. Eu me sentei. O fogo havia reduzido a brasas. Cully tinha ido embora. Peguei minha lanterna e apontei para a clareira. Nada. Então me virei em direção à árvore. Havia alguém parado ali, imóvel, apenas observando. Eu congelei. A figura parecia Cully, mesmo chapéu, mesmo formato, mas algo estava errado. Seus membros pareciam longos demais ou dobrados de forma errada nas articulações. Comecei a gritar quando uma mão tapou minha boca por trás. Era Cully, o verdadeiro. Seus olhos estavam arregalados. "Não fale",
Ele sussurrou. É estranho em mim? Quase me mijei. Ele me ajudou a descer lentamente, agachando-se ao meu lado, enquanto a coisa na borda das árvores começava a recuar. Um passo, depois outro. Nunca quebrou o contato visual. Ele nunca piscou. Depois que ela se foi, ele não falou por um longo tempo. Ele rastejou para fora do poço e finalmente disse: Quando eu era jovem e estúpido, pensei que encontraria fortuna nos lugares antigos, onde as minas desabavam e as pedras afundavam fundo. Mas havia outra coisa lá embaixo. Ele não disse o quê, apenas que havia escapado uma vez, mas não sem um custo. Na manhã seguinte, não retornamos ao posto da guarda florestal. Caminhamos mais para longe do mapa, onde nem os pássaros cantavam. Ao meio-dia, chegamos a uma depressão na terra, um anel afundado de pedra e fuligem, como os ossos de um deus do fogo morto. É aqui que ele dorme, disse ele, tirando algo do saco. Era uma pele, seca, emaranhada, errada. Parecia que ter pertencido a um canino, mas o pelo se movia com o vento, como se ainda estivesse preso à respiração. Ele derramou o querosene sobre ela e deixou cair um fósforo. A coisa gemeu enquanto queimava. Não a pele, a floresta. Cooley se ajoelhou, resmungando em algum dialeto meio morto. Quando terminou, ficamos lá, ouvindo o silêncio recuar. Na caminhada de volta, perguntei o que era. Um espelho, ele disse finalmente. Um reflexo que anda. Uma vez que você o vê, ele te vê. Nos separamos em sua cabana. Ele não me convidou para entrar. Eu não perguntei. Preenchi meu relatório. Disse que as linhas das armadilhas estavam livres, a atividade de predadores baixa. Então fui transferido antes que a neve chegasse. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.